Kafka começou A Metamorfose com uma das frases mais perturbadoras da literatura. Quando Gregor Samsa acordou certa manhã de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essa história. Gregor não acordou como um inseto de uma hora para outra. A carapaça cresceu por dentro, muito antes da forma física mudar. Hoje a gente vai falar sobre isso. E Nanami Kento, de Jujutsu Kaisen, vai provar que a morte mais lenta não é a que acontece num campo de batalha. É a que acontece quando você para de se notar. Você ainda não metamorfoseou, mas já faz anos que responde no automático, que acorda, segue o roteiro, executa as funções, volta para casa, dorme e repete. Não porque é feliz, não porque escolheu conscientemente, mas porque em algum momento parou de se perguntar se havia outra forma de existir. A inércia não avisa quando chega. Não tem um momento dramático onde você decide virar engrenagem. É mais sutil do que isso. É uma série de pequenas capitulações, cada uma razoável por si mesma, que vão construindo uma vida mastigada, onde a maior ousadia é escolher o restaurante do almoço. Kafka entendeu isso melhor do que qualquer filósofo. A metamorfose não é sobre um homem que vira inseto. É sobre um homem que já havia virado inseto muito antes de acordar com 6 patas. Gregor Samsa existia para pagar as dívidas da família. Era função, antes de ser pessoa. E a transformação física foi apenas a realidade externa finalmente se alinhando com o que já havia acontecido por dentro. A carapaça cresce por dentro, enquanto você se preocupa com o horário do busão. A pequena felicidade trocou autonomia por rotina e chamou isso de maturidade. O rebanho não sofre, mas também não sente. E essa é a armadilha. Confundir anestesia com paz. Confundir a ausência de dor aguda com a presença de vida real. Ser uma engrenagem perfeita te proporciona uma morte lenta. Não de uma vez, em fatias diárias tão finas que você nem percebe o quanto foi embora. Nanami Kento escolheu ser engrenagem. Isso é importante entender. Não foi uma imposição, foi uma decisão consciente, feita por um homem inteligente o suficiente para saber exatamente o que estava trocando. Saiu da vida de exorcista, foi trabalhar numa empresa comum, cumpriu o horário, não 1 minuto a mais. Porque até a recusa de trabalhar além do combinado era um ato de resistência silenciosa contra a máquina que tentava consumi-lo completamente. Nanami sabia o custo. Pagava consciente. Mas o que Jujutsu Kaisen mostra, numa das caracterizações mais honestas do anime recente, é que mesmo Nanami, com toda a clareza sobre o que estava fazendo, sentia o peso daquilo que havia silenciado. Existe uma parte sua que não cabe na descrição de cargo, que não pode ser colocada numa planilha, avaliada em performance review ou utilizada pela máquina de nenhuma forma. É justamente essa parte que te mantém vivo. E é justamente essa parte que o sistema tenta apagar, porque não sabe o que fazer com ela. Se você chegou até aqui e reconheceu algo que estava tentando não reconhecer, esse vídeo foi feito para você. O canal A Caixa existe para isso. Se inscreve. Porque às vezes, a pergunta mais importante é a mais simples. Você está vivendo ou apenas não morrendo? Kafka não escreveu A Metamorfose como tragédia inevitável. Escreveu como alerta. Gregor Samsa não precisava virar inseto. Precisava parar, antes que a carapaça estivesse completa, e perguntar: existe algo em mim que essa função não consegue usar? E o que estou fazendo com essa parte? A resposta de Gregor foi ignorar a pergunta, até não conseguir mais ignorá-la. E quando não pôde mais ignorar, já era tarde demais para fazer diferente.
Nanami fez diferente. Não de forma dramática, não largou tudo, não abraçou o caos, não destruiu a rotina em nome de algum ideal abstrato de autenticidade. Fez algo muito mais difícil e muito mais real. Manteve uma fresta aberta. Uma parte de si que a função de exorcista, e antes dela a função de salaryman, não conseguia alcançar. Um espaço interno, onde ele ainda era nome e não função. Onde o que o movia não era desempenho ou utilidade, mas algo que não tinha equivalente em nenhuma planilha de métricas. Viver é diferente de existir. Não precisa destruir sua rotina, só precisa viver de verdade dentro dela. Sua paz tem um custo, e quem paga é a versão de você que ainda quer existir. Se manter a tranquilidade exige esquecer o que te interessa, engolir o que te move e fingir que o desconforto não existe, isso não é paz, é anestesia. E anestesia, por mais confortável que seja, não é o mesmo que tá vivo. O trabalho é necessário. Perder-se nele é uma escolha, que acontece não numa decisão dramática, mas quando você para de se notar. Quando o despertador toca e você segue o roteiro sem perguntar quem é a pessoa que está seguindo o roteiro. Kafka escreveu que a metamorfose de Gregor foi descoberta pela família na manhã seguinte. Mas a família, ocupada demais com suas próprias funções, suas próprias rotinas, seus próprios automatismos, não havia percebido o que estava acontecendo com ele muito antes disso. Às vezes, somos nós mesmos, a família, que não percebe. Nanami percebeu. Não resolveu tudo. Ninguém resolve. Mas manteve a fresta. Manteve o espaço onde ainda era pessoa antes de ser função. E foi exatamente isso que fez dele, num universo de personagens extraordinários, um dos mais humanos e mais memoráveis de Jujutsu Kaisen. Quem será você assim que o despertador tocar amanhã? Não a função, não a engrenagem, a parte que ele não alcança. Essa parte ainda tá lá, só precisa ser notada.